Nós estamos aqui essa manhã para falar do amor de Deus, a santa palavra. E como hoje tem sido muito deturpada, manchada, hoje tem muitos falsos profetas se levantando cada vez mais, se multiplicando, segundo o que Jesus falou, que ia se multiplicar os falsos profetas, as heresias, a loucura. E porque nós não estamos mais no último dia, nós estamos na última hora. E é necessário assim se levantar como no dia de Noé. Quanto mais se aproximava o dia do dilúvio, mais se aumentava também os falsos profetas no tempo de Noé. Se Jesus falou que a sua volta seria igual ao dia de Noé, assim também é comparado, eu creio que no dia de Noé também se levantou muitos falsos profetas, peteristas, não, isso não aconteceu não, isso já aconteceu, isso aí jamais, Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai destruir a terra, claro, Deus é amor, mas também é justiça e juízo. Então, o que vai trazer as consequências do juízo de Deus na terra, não é o caso de que ele seja amor, é o caso das consequências do homem. O homem plantou, ele vai colher, se ele planta para a carne, vai colher corrupção, se ele planta para a vida, vai colher vida eterna. Então nós estamos hoje em um tempo muito apertado e acochado devido às heresias e às doutrinas de demônio que nós temos visto aumentar a cada dia. Tudo para se cumprir a palavra de Deus. E nós possamos ver hoje claramente que tudo isso aí estamos visto é para poder fazer com que as pessoas venham ficar confusas, venham ficar desesperadas e venham correr para o braço deles. Ou seja, as pessoas elas não têm mais o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ela não vive confusa, não vive em dúvida, não vive procurando alguma coisa para se satisfazer. Não, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, quando vem uma heresia, se liga logo. E o que está acontecendo? Esses falsos profetas estão se aproveitando da apostasia. Dessas igrejas hoje que roda, que pula, que dança, que faz loucura, revelação, se aproveitando da outra parte, né, pentecostal, que estão arrancando dinheiro das pessoas, praticando assalto na cara de pau da igreja, pedindo dinheiro, extorquindo, arrancando o que não tem, até mesmo em plena pandemia que teve aí, né, para repreender, que veio para repreender as igrejas, eles estavam se aproveitando das oportunidades. Então, é isso aí que os falsos profetas têm visto, que a loucura, o desespero da fé, as pessoas tudo loucas, desesperadas, se alimentando de doutrina de demônios. Aí foi o que eles fizeram, pegaram os vídeos dos falsos profetas, dos hereges, que tem muitos, milhares de mancada deles lá. Aí, ó, tá vendo? Estou errado. E nós estamos certos. Ou seja, eles querem derrubar uma heresia com outra para atrair para si mesmo as pessoas, para eles montar o próprio curralzinho de bode deles também. Pode falar, irmão Zé. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que esteja dando para escutar bem aí o áudio, que é tudo bem simples aqui, a forma que nós estamos fazendo ao vivo. Irmão, nesses últimos dias, o qual nós estamos vivendo, tem algo que tem nos incomodado constantemente, que são as falsas doutrinas, a qual muitos têm disseminado aí no mundo afora, né? A qual nós todos conhecemos. Aquele que é o cristão de verdade, que tem andado segundo a palavra de Deus, tem nos ensinado, diz claramente que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo, para combater os falsos profetas. Não é isso que está escrito? Onde está escrito esse versículo, irmão? 1 João capítulo 3, versículo 20, versículo 24, ele diz o seguinte. Cadê? 1 João capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, irmão, é isso que tem acontecido. Os falsos profetas, eles têm disseminado a injustiça de uma forma, não com nós pessoalmente como pessoa, mas com a palavra de Deus. Eles têm sido injustos com a palavra de Deus, eles têm destopado e distorcido a palavra de Deus. E um dos grandes que tem se manifestado aí, um se chama o tal do Geraldo Moraes, o outro é aquele lá que fala do Yaucha, que diz que o nome, aquele que não confessar o nome de Jesus sendo como Yaucha, esse vai para o inferno. Aquele que não se batizar no nome de Yaucha. A pergunta que eu tenho a fazer para eles é o seguinte: quantos demônios eles já expulsaram no nome de Yaucha, né? E a outra pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: a Bíblia diz no Salmo 139 o seguinte, que Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo de nós pensar. Ele sonda os nossos corações e sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de nós sair. Então, uma vez que eu falo em Jesus Cristo, em o nome de Jesus, por mais que esse não seja aquele nome dado por Maria, que não seja aquele nome dado por José, ao Filho de Deus, a qual ela concebeu pelo Espírito Santo, Deus sabe, sonda o meu coração e a minha mente sabe que quando eu falo Jesus, eu falo diretamente o nome de Jesus.
Eu estou falando o nome do filho dele, aquele que morreu na cruz, e ele, por ser onisciente, logo ele vai entender que eu estou falando do filho dele. E o que é que isso tem trago agora, esse negócio de Yahusha, agora que estão trazendo, porque são 7 variações. É Yahusha, o Yamashia, o Yao, são 7 variações. Como se isso importasse, irmão. E eu lhe digo que não importa, porque nós não vamos ser julgados pela palavra que sai da nossa boca. Nós vamos ser julgados, sim, pelas intenções de nosso coração, irmão. Então é isso que nós temos que ficar atentos. Nesses últimos dias tem surgido várias heresias. Tem agora o tal do preterista, que é o pessoal do Geraldo, da graça, da suposta graça, porque nós sabemos que não é a graça da Bíblia, onde eles dizem que somente Paulo é quem pregou a graça. Aí nós vamos para o livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, você vai ver claramente lá que Pedro diz que ele prega a verdadeira graça. Amém? Você vai em João e vê que João também prega a graça. Você vai em Tiago e vê que também Tiago prega a graça. E o que é que eles dizem? Eles dizem que a Bíblia para nós, os gentios, só é válido até de Atos dos Apóstolos até os Hebreus. E a gente sabe que quando uma pessoa nega a parte da Bíblia, ele está negando toda a Bíblia. Amém, irmão? Porque a própria Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, ela diz o seguinte, que toda a palavra, capítulo 2, 16, é isso. Que toda a palavra de Deus, ela é apta, ela é inspirada por Deus, e ela é apta para quê? Ela é apta para disciplinar, para corrigir todo aquele que viver segundo esta palavra. E essa graça que eles estão ensinando tem distorcido essa palavra, infelizmente, irmão. E isso tem acontecido constantemente. E o que está acontecendo? Aqueles que se dizem defensores do Evangelho, aqueles que se dizem que deveriam ser mesmo de fato cristão, como nós, membros e corpo de Cristo, deveríamos combater isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui esta manhã. Estamos combatendo essa falsa doutrina, esses falsos ensinamentos, a qual vão de contra a própria Bíblia. E uma vez que isso é necessário que nós venhamos combater, por que, irmão, que é necessário que nós venhamos combater esse falso evangelho? Para que a palavra de Deus não seja deturpada, para que a palavra de Deus não venha cair no engano, amém, irmão? Mas que a palavra de Deus ela venha ser ensinada de forma correta e fiel a ela mesma, amém? Pode continuar, irmão. Em Tito capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim, ó, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frivolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. E foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, crentes sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto, repreendei-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Você vai ver que quando você começa a se aprofundar no debate com os hereges, tanto do Geraldo como do Romilson, eles começam a negar a palavra de Deus. Eles começam a negar, não, está uma pesquisa lá que eu recebi do judeu, que eu recebi lá do hebraico, não sei o que e tal, que lá está dizendo que Jesus não existia, que a Bíblia não existe, que lá tem agora um novo livro, que o nome de Jesus é Yahusha e tal e tal. Ou seja, eles começam a botar fábulas judaicas. Nós sabemos que os judeus sempre foram inimigos de Cristo. Os judeus sempre tentaram destruir os oráculos de Cristo Jesus. Aonde os apóstolos pregavam, eles iam atrás de querer destruir a palavra de Deus. Eles iam atrás de querer para poder acabar e manchar o evangelho. Ou seja, nem eles pregavam, nem eles cresciam, não deixavam os outros pregar, não deixavam os outros crescer, pregando o evangelho da graça de Cristo Jesus. A graça verdadeira, não é essa graça de libertinagem que o Geraldo está pregando, que Geraldo, para poder atrair as pessoas, ele começa a derrubar outras religiões e falando que não existe mais pecado. Jesus já voltou. Não precisa mais batizar nas águas, que não tem mais arrependimento, porque o batismo nas águas é a clara evidência da declaração que você está dizendo que está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. É o símbolo a qual Cristo deixou, entendeu? Para todo aquele que crê, vem receber, ser salvo. Portanto, lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver várias vezes os irmãos se convertendo e logo sendo batizados nas águas. E depois sendo batizados da imposição de mão. Que a Bíblia chama de batismo em Atos, mas ainda vamos para o profundo da imposição de mão, ele é o batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo que fala só um batismo, uma só fé, um só Deus, ele está falando claramente que uma vez que você for batizado nas águas, não há necessidade de se batizar outra vez nas águas. Então, só que eles foram igual meninos, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Não sejais como meninos, não sejais meninos no juízo, mas sim de homens amadurecidos.
né? A Bíblia fala bem claro, mas eles não estão sendo amadurecidos na meninice e estão sendo crianças no juízo. Quer dizer que eles estão fazendo tudo ao contrário. Eles estão pegando o que é literal, levando para o simbólico, o que é simbólico, trazendo para o literal, para poder dar continuidade às suas heresias. E tudo aquilo que vai de contra as heresias deles, eles falam que foi adulterado em Roma. Tá vendo? A loucura, a babaquice deles. Tá vendo o grau da loucura que eles estão fazendo? Vocês estão vendo o tamanho da loucura que estão cometendo? Eles não estão percebendo porque estão cegos, estão nas trevas. A Bíblia vai dizer claramente que vários reinos, vários imperadores, vários imperadores do mundo inteiro, desde as antiguidades, tentaram destruir essa palavra e não destruir. Sabe por quê? Porque essa palavra é a voz de Deus na terra. Essa palavra é a única coisa que fala com nós na terra. Essa palavra, ela é a voz de Deus na terra, não pode ser destruída. Para poder você destruir essa palavra, tem que destruir o dono dela. Só que as pessoas não querem saber. As pessoas querem se alimentar de doutrina de demônio, tipo, fala o que nós queremos ouvir, fala o que nós gosta, realmente é verdade, não tem mais pecado, ô homem de Deus. O cara chega dizendo que não tem mais pecado, as pessoas são mesmo libertinas e gostam de pecar e diz é verdade, dão bate palma para ele. Ou seja, vão engolir nas heresias dele, achando que fazendo isso vão escapar de Deus e da condenação. Não vão, não vão. Jesus morre na cruz, o seu sacrifício é perfeito e uma vez morto na cruz, ele ressuscita para sempre. Ou seja, ele levou os nossos pecados naquela cruz. Mas o que acontece? Quando eu me arrependo completamente, o sacrifício de Cristo é válido na minha vida. Agora o pecado não tem mais poder na minha vida. Porém, o pecado da morte não tem mais poder na minha vida. Adultério, eu não vou sentir mais desejo de matar, eu não vou mais sentir desejo de roubar, eu não vou mais sentir desejo dos vícios, do mundo, dessas coisas. Porém, nós continuamos praticando pequenos pecados, tipo pecados acidentalmente. Como João diz, aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ou seja, o cara diz, eu não peco mais, ele é um mentiroso, ele está se deusando. Não é impossível. Nós temos que santificar cada dia. Isso, quem vai fazer isso em nós é o Espírito Santo. É Ele que vai nos santificar a cada dia, nos aperfeiçoar até a volta de Jesus, como está escrito lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Ele vai nos aperfeiçoar até a volta de Jesus. Mas dizer que não tem mais pecado, isso é mentira. Agora é verdade que nós temos que abandonar o pecado da morte, o pecado que leva à morte, que é adultério, que é roubo, que é a maldade na mente, que é as coisas a qual os mandamentos e a lei abominavam. E abomina, né? Que agora estamos debaixo da nova lei, nova aliança, a qual nós amamos ao próximo e cumprir toda a lei. Porque se eu amo o próximo, não mato, se eu amo o próximo, não mato, não vou roubar, se eu amo o próximo, não vou fazer maldade nenhuma, se eu amo o próximo, eu não vou pensar a maldade dele, não vou cobiçar nada dele, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sou guiado por ele, acabou. Quem é guiado pelo Espírito Santo não é guiado pela lei, está lá em Gálatas 5:18. Você pode ver lá e comprovar. Então, o que acontece agora? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Agora nós temos a mente de Cristo, agora Cristo vive em mim. Porém, há uma guerra, a carne e o espírito, um querendo debater o outro. Porém, quando nós estamos totalmente cheios da presença de Deus, nós vamos estar ali nessa batalha, orando, jejuando, se santificando, não obrigado, mas sim porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Ou seja, isso é a boas obras. Não as obras. Obra é do homem. As boas obras é do Espírito Santo. Se eu prego hoje é por causa das boas obras. Se eu leio a palavra é por causa das boas obras. Se eu me ajoelho para orar é por causa das boas obras. Se eu tomo alguma atitude é por causa das boas obras. É por causa que o Espírito Santo de Deus vive em mim. Porque se ele não vive em mim, eu estou à toa. Porque obra até o inimigo faz. O terreiro de macumba da cesta básica, os maçons dão sopinha da cesta básica, o adventista da cesta básica, dá alimento para atrair os clientes, o testemunho de Jeová, eles vão lá dar um prêmio para as pessoas, para quem conseguir ganhar mais cliente. Então tudo isso eles fazem, lá são as obras. Agora as boas obras, elas são mostradas e reveladas através do Espírito Santo, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, não o meu nome. Porque se é obra e se é minha, é o meu nome que vai ser glorificado. Olha o que mais deu, o que mais fez, não. Agora, se é boa a obra, aí glória a Deus, porque Deus agora está na vida daquele homem, porque o que ele fazia, vai estar fazendo, porque isso é o Espírito Santo dentro da minha vida. Ou seja, quando eu recebo o Espírito Santo, eu passo a andar com ele. Isso não quer dizer que eu não tenho mais pecado. É claro que nós pecamos, mas o nosso pecado é acidentalmente, porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Então eles estão manchando a palavra, estão deturpando o evangelho, eles estão fazendo com que os oráculos de Deus venham a ser totalmente destruídos. Não precisa mais se arrepender,
não precisa ser batizado, Jesus não vai mais voltar. Isso é uma heresia imensa. Hoje, pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não conhecem totalmente como nós conhecemos a palavra, sabem que todos os sinais que Jesus falou lá no passado está acontecendo hoje. Havia ímpios falando ímpios. Olha, isso aí, ouvi dizer que foi Jesus que disse, e isso aconteceu nos últimos dias. Coisas que eu não vi há 20 anos atrás acontecendo hoje. O aumento da apostasia, o aumento da loucura, do engano, os homicídios, suicídio, o amor se esfriando, adultério, desastre atrás de desastre, epidemias. Tudo isso Jesus falou. Ou isso é natural, meu amigo? Isso é normal, está acontecendo? É normal? Não, isso é profecia de Jesus Cristo. Você abre a televisão, vê mãe matando filho, esquartejando filho, mãe pagando para poder matar o filho. Isso é o amor se esfriando. Não é mais o amor de antigamente, não é mais cada dia que passa, a iniquidade está se multiplicando. E toda consequência há uma reação. Se estão fazendo, eu vou para toda ação, há uma reação e consequência. Se estão praticando iniquidade, mais iniquidade, é óbvio e claro que Deus é justo para poder fazer o juízo de Deus sobre todo aquele que desobedece o Evangelho. Olha que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, é chegado o juízo de Deus, primeiramente pela casa de Deus. Ou seja, vai ver pandemia, fechou as portas dessas igrejas aí, viu? Eles fecharam as portas. Sabe por que eles fecharam? Porque eles não tem poder nenhum contra as trevas. E eu creio que essas portas que estavam abertas não eram de Deus, era deles mesmo. Porque se essas portas fossem de Deus, jamais fechar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a Bíblia diz que o inferno não pode prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Viu? Então o que acontece? Se fechou as portas porque Deus não está nesse negócio. Esse negócio era do homem. Até, no entanto, que quando você prega a verdade dentro dessas denominações, você posso dizer o nome? Você é automaticamente disciplinado. Sem você saber, você vai passar um mês sem pregar, porque você pregou contra o estatuto da igreja, você pregou contra o pastor, você pregou contra as heresias que a igreja apoia e sustenta, quer empurrar a barriga, aí você foi disciplinado automaticamente. Tá entendendo? Então é isso, quando você começa a pregar a verdade dentro desse estabelecimento, você é automaticamente disciplinado. Ou seja, a igreja dos homens não é de Deus, é dos homens. Só que Deus tem nome, Deus tem poder, e Ele está acordado, Ele está vivo. Deus está vendo que eles estão usando somente o nome dEle, mas não estão usando a doutrina dEle, não estão usando a verdade dEle, não estão praticando o que Ele mandou praticar, não estão obedecendo os seus mandamentos dados por Jesus através dos apóstolos, como dizem em Atos capítulo 1. Então eles não estão obedecendo os oráculos de Deus, como dizem em Hebreus capítulo 5, 17 ao capítulo 6 também, que comprova isso. Eles não estão fazendo mais a vontade de Deus, eles estão fazendo a vontade de si próprio. Eles não estão andando de acordo com o querer e a vontade de Deus. Lá em Isaías capítulo 4 já dizia isso. Chegará o tempo a qual 7 mulheres abrirão mão de um homem, mas eles vão querer apenas o nome do homem, para que eles não venham a ser envergonhados. Ou seja, eles estão apenas usando o nome de Jesus, mas tudo é deles, tudo é de acordo com como eles querem, eles são dono. Aí Deus vai enviar a pandemia, pá, fecha as portas da igreja. Entendeu? Pronto, Deus fechou. Aí foi só um pequeno aviso, havia mais. Havia mais e mais e mais e mais e mais. Porque em Tessalonicenses diz assim, ó, quando andarem falando paz e segurança, eles que vêm repetindo a destruição. Quando você vê alguém assim se levantando, após esse ano 2020 vai ser o ano da prosperidade, cuidado, heresia, mentira, babaquice, isso tem nada a ver com o evangelho. Nós somos cristãos, sabemos que hoje nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 16, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós sabemos que tudo de mal, tudo de ruim pode vir sobre nós. Nós sabemos que esse mundo é nosso inimigo. Sabemos que as coisas do mundo é nosso inimigo. Sabemos que tudo que tem nesse mundo vai vir contra você. Se você passar a pregar a verdade, se você passar a viver no verdadeiro evangelho, você se prepara para criar inimigos. Porque a verdade ela confronta, ela dói, ela machuca, ela tritura. Então a verdade vai de contra os costumes e os prazeres do mundo. Aí para concluir aqui rapidinho, no versículo 14. E não se ocupem com fábula judaica, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Hoje está cheio de doutor aí, cheio de mestre aí dando ordem, dizendo o que é e o que não é, não pode comer, guardar dias, senão vai para o inferno. Então hoje está cheio de cara de fábulas, e eles fazem um textão. As pessoas, homem sábio. Ou seja, abandono essa palavra para dar crédito a livros, a histórias, a fábulas, heresias, e por isso tudo. Os falsos profetas estão se aproveitando. Aí eles pegam os vacilos desses mestres carnais, aí vão lá, olha aí, ó, tá vendo, ó? Tá vendo lá? São ladrões, tá vendo lá? São hereges, tá vendo lá? As pessoas focam o olho no lobo e esquece do dragão.
tá lá de boca aberta para comer ele. Foca o lobo, foca os olhos no lobo, esquece do bode, o dragãozão lá. Entendeu? Outra heresia pior ainda, para querer blasfemar o nome de Deus e negar a palavra de Deus. Uma coisa é certa, os religiosos, eles enganam, mentem e fazem um bocado de loucura e vão pagar alto preço naquele último dia. Mas, porém, eles não negam essa Bíblia aqui. Eles negam com a atitude, com as obras, que eles não fazem o que eles cobram. Mas esses outros que estão vindo aí, esse tal de herege, Romulo de Barrão, e esse Geraldinho Papudinha, que não tem mais pecado, diz que ele bebe, que não tem mais pecado. Entendeu? Eles estão vindo destruindo essa palavra, dizendo que só existem as cartas de Paulo. O próprio Paulo condena ele. Em 2 Timóteo 3,16. Fala que toda a escritura, completa, toda a escritura é apta para correção, para juízo, para tudo. E para o aperfeiçoamento de todo homem de Deus. Ou seja, eles dizem que só presta a carta de Paulo. Quando eles falam que só serve a carta de Paulo, Paulo fala que toda a escritura, porque toda a escritura, ela é o verbo, e o verbo é o próprio Cristo. E se você está procurando tropeço nessa palavra, você vai encontrar para a tua própria destruição e punição no último dia do lago de fogo. Mas se você procura essa palavra para encontrar a salvação, para viver em santidade, para viver em harmonia, para ter o verdadeiro amor, o verdadeiro conhecimento do alto, não de teologia, não de porcarias desse mundo, mas o verdadeiro conhecimento do alto, você vai encontrar o verdadeiro ensino do Espírito Santo para a sua vida. Pode falar, irmão Zé. Amém, irmão. Verdade. Irmão, você deve estar olhando aí o que o nosso objetivo aqui não é prolongar, não, essa live não, é ser o mais curto possível para que muitos venham assistir. Que hoje em dia as pessoas dizem que amam a Deus, que na verdade Deus é para ser o nosso primeiro lugar, mas na verdade nem é, né? Se for um vídeo curto, a pessoa tem um tempo. Se for um vídeo longo, a maioria só faz passar direto. Infelizmente é isso. O pessoal tem tempo para trabalhar, estudar, brincar. Tem tempo para tudo. Se fosse um vídeo aqui, um filme, é 2 horas o filme. Ele assiste do começo ao fim sem piscar o olho. Se bota uma pregação, dorme. Mas eu não tô aqui para lhe acusar não, irmão. Só quero lhe dizer e deixar bem claro, explicado aqui o que nós estamos fazendo. Que alguém vê aquilo que nós estamos fazendo e fala assim, ah, é crente falando mal de crente. Não, irmão. Não existe uma separação entre a luz e as trevas, como bem o irmão falou. O que nós fazemos são as obras boas de um Espírito Santo que é bom. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser testificar isso com a palavra de Deus, você pode abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Lá vai estar escrito o seguinte: é necessário que a luz que está em você, que a luz é de Deus, a luz é o próprio Deus, que está em você venha brilhar de tal forma para que seja manifesto na sua vida as boas obras, para que nisto o Espírito Santo de Deus seja glorificado. Então nós temos sim, irmão, aliança com aqueles que são membro e corpo de Cristo Jesus, o qual Jesus é o cabeça. Nós somos sim membro deste corpo, nós fazemos parte sim da noiva de Jesus Cristo, o qual nós estamos esperando que abra esse céu e venha nos buscar, nós fazemos parte. Longe de nós estar servindo de tropeço para alguém. Então o que vocês estão fazendo, irmão, já que vocês não estão falando mal de crente? Nós estamos falando aqui, denunciando aquilo que a própria Bíblia manda denunciar, combatendo aquilo que a própria Bíblia manda combater, como o irmão acabou de ler em Tito. É necessário que nós venhamos calar os falsos profetas. A Bíblia manda fazer isso. Como é que eu vejo alguém ofendendo o nome da minha mãe, do meu pai, e vou defender, vou discutir, mas vejo alguém difamando a palavra de Deus, ou seja, defamando o próprio Deus, e vou ficar calado, vou omitir? Então isso não é correto, também não é justo. E aquele que não é justo não é de Deus. Você vê isso em 1 João capítulo 3. E eu quero já convidar você para abrir 1 João capítulo 4, versículo 4, que vai dizer o seguinte, para que você venha entender aquilo que nós estamos fazendo essa manhã, amém? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4, que vai dizer assim, ó, filhinhos, vocês sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, amém, irmão? Se nós somos de Deus e nós estamos vencendo o falso profeta, eu vou lhe fazer uma pergunta, existe algum vencimento sem uma guerra? Existe alguma vitória sem a guerra? Não, irmão. Se nós vencemos é porque nós lutamos. Então o papel da igreja não é se acovardar. O papel da igreja não é negligenciar, ver esses caras deturpando a fé. Porque muitas pessoas estão revoltadas com esse sistema religioso aí, o qual tem pregado prosperidade, o qual tem dizendo que agora é só vitória, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Ou seja, pregando o reino de Deus, a qual aqui fala nesse mesmo livro que você está lendo, que nós estamos lendo aqui, 1 João capítulo 2, que diz que a promessa de Deus é a vida eterna. E eles têm pegado esta promessa, têm colocado de lado e têm colocado as promessas terrenas, pregando o reino terreno. Então o que nós temos que fazer? Nós temos sim que combater eles para que a verdadeira doutrina, a luz verdadeira venha brilhar de tal forma para que todos venham ver que existe essa doutrina e que Deus não está morto, Deus está vivo e Deus está vendo todas as coisas.
Então ele está falando aqui no versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vocês do que o que está no mundo. E a maioria das pessoas que lê esse versículo, irmão, você pode prestar atenção, ele vai ler somente a segunda parte, vai dizer, ó, maior que está em tudo que quem está no mundo. E eles usam isso não para você vencer os falsos profetas, ele usa esse versículo aqui, a segunda parte do versículo, para que você venha dizer, ah, maior quem está em mim do que está no mundo, então eu vou conseguir o emprego, maior do que está em mim do que está no mundo, eu vou conseguir vencer o homem, eu vou conseguir vencer a mulher, eu vou conseguir meu casamento, eu vou conseguir milagre, eu vou conseguir saúde, eu vou conseguir dinheiro, e não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que maior quem está em nós do que o que está no mundo, a Bíblia está falando claramente que é para nós vencer os falsos profetas. Por quê, irmão? Porque eles têm enganado há muito. Sempre foi assim desde o início, se você for ver. Desde o início, a maioria sempre quis os falsos profetas. Agora, por que, irmão, que a maioria sempre quis os falsos profetas? Porque o próximo versículo vai explicar, ele vai dizer, versículo 5 vai dizer, eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, irmão. Ou seja, por que que sempre tem maioria com falso profeta? Por que que sempre tem a grande multidão? Porque eles falam daquilo que está no mundo. Os olhos deles é só para as coisas do mundo. Esse tal do Geraldo, por exemplo, ele diz o quê? Ele diz que o pecado não existe. Quando a Bíblia diz que aqueles que diz que não tem pecado já se faz o maior pecador. E aí lá tem multidão. O que você vê na internet é multidão defendendo as heresias dele. Briga e morre e mata por ele. Mas a Bíblia diz o quê? Bem-aventurados quando fores perseguidos pelo quê? Pelo nome de Jesus. Então o que está acontecendo, irmão? Por que é que eles não querem ser perseguidos pelo nome de Jesus? Eles têm que criar free viagem da carne, ou seja, a doutrina de homens. E quando alguém vem me dizer que não existe mais pecado, aí eu fumo maconha, eu fumo cigarro, eu bebo, eu me prostituo, eu engano, o meu serviço é roubar os outros. E eu vivo disso, eu vivo de fazer o que é errado, eu vivo de fazer o que é corrupção. E quando alguém vem me dizer que o pecado não existe e ainda usa a palavra de Deus para falar isso, cara, eu vou amar essa pessoa. Porque ele está falando tudo aquilo que eu quero ouvir. E eu quero continuar na prática do adultério, eu quero continuar traindo minha mulher, eu quero continuar traindo meu marido, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar vivendo na prática do mundo. E ele está dizendo que o pecado não existe, mesmo assim eu vou ser salvo. Então eis aí a questão, porque tem grande multidão seguindo esses homens. Porque eles falam da parte do mundo. Você talvez que tem ficado neutro, não tem se colocado na posição como guerreiro, como a Bíblia manda, a Bíblia diz, revestir das armaduras espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestade. Ou seja, irmão, o que está por trás desses falsos profetas, como esse Geraldo, como esse Romilson e tantos outros aí que tem pregado prosperidade, o que tem por trás dele? Principados e potestade, irmão. Então, quando eu entro na internet para combater eles, ou pessoalmente para combater essas heresias que eles estão ensinando, eu não estou ali preocupado em que eles venham se converter. Por quê? Porque, por exemplo, o pessoal do nome de Jesus agora é Yahshua, eles se converteram no nome de Jesus, eles chegaram ao evangelho pelo nome de Jesus e agora eles estão negando o nome de Jesus, ou seja, eles conheceram a verdade e hoje negam a verdade. Então para eles não há, para eles dificilmente há salvação, como diz lá em Hebreus 6. Dificilmente vai haver salvação. Então nós não vem discutir aqui com eles ou postar um vídeo derrubando as doutrinas falsas deles, não para que eles venham se converter, mas na esperança de todos aqueles que têm ouvido eles, que têm dado crédito a eles, não venha cair nesse engano. Porque a Bíblia ela afirma em várias partes. Ó, Jesus, assim que Jesus começa a falar o sermão da escatologia a respeito de Jesus, que é Mateus 24, a primeira coisa que ele diz é o quê? Não vos enganeis. Não é isso que Jesus começa falando? Você vai lá para Paulo, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver que o Espírito Santo usa Paulo para dizer o quê? Não vos enganeis. Se Satanás pode se transformar em anjo de luz, também não é de se admirar que os servos de Satanás venham se passar por o quê? Por obreiros, por pastores, por homens santos. Tá entendendo? Então a nossa preocupação quando nós estamos aqui combatendo, irmão, não é para causar intriga, nós estamos combatendo espiritualmente. Por quê? Porque a nossa arma está aqui, a espada, ó, a palavra de Deus. Leia Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, você vai ver que a nossa arma está aqui, ó. A nossa arma não é contra a carne, mas sim contra o espírito. E os espíritos enganadores a quais nesses tempos tem enganados há muito. Você vai ver aqui essa epístola de 1 João, você vai ver que a primeira coisa que ele fala é o quê? Não vos deixe enganar. Você vai ver 1 Pedro, 2 Pedro, o que ele diz? Não vos deixe enganar. Você vai ver Tiago diz, não vos deixe enganar. Lucas 21, Jesus falou, não vos deixe enganar, para que vocês não venham a cair nos laços dos últimos dias, os quais são a preocupação com o mundo, as concupiscências da carne, não é esse, irmão, que está dizendo lá em Lucas 21? Então, todo o tempo, a palavra de Deus tem nos prevenido que nós não nos deixamos nos enganar. E qual é a forma que nós não deixamos nós nos enganar, irmão? A única forma é se nós permanecermos em Jesus, como diz no Evangelho de João capítulo 15, irmão.
Lá ele diz claramente que nós temos que permanecer nele, porque aquele que não permanecer nele, ele não dá fruto, e a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E quem é Jesus hoje para nós, irmão? É Jesus, é o Filho de Deus, aquele Deus Santo que morreu naquela cruz e ressuscitou por nós, o qual está aqui também, irmão, a própria palavra, como diz em 1 João capítulo 1, onde ele diz que ele é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, nós não temos que permanecer na doutrina do homem ou da religião, mas se aquela doutrina do homem ou da religião tiver conforme a palavra de Deus, tudo bem, mas se não tiver conforme a palavra de Deus, eu prefiro agradar a Deus do que agradar o homem. E essa é a nossa escolha nos últimos dias, o qual nós estamos vivendo. Você vai escolher, você tem essa escolha, ou agradar a Deus, ou agradar ao homem, à religião. E eu lhe digo, irmão, vale bem mais você agradar a palavra de Deus. E eu lhe digo, em verdade eu te digo, irmão, que quando você decide agradar a Deus, você passa a incomodar os homens, e você passa a servir para eles de pedra de tropeço, não para que eles venham ser salvos, mas para que eles venham se perder. Como assim, irmão? Eles vão começar a procurar em ti defeito, e quando eles vão achar, quando eles começarem a achar defeito, é porque eles vão começar feito na palavra, porque o homem espiritual, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, ele mesmo não é julgado por ninguém, mas ele julga todas as coisas. Por quê? Porque ele vive não segundo doutrina, dogmas e lei de regra de homens, mas ele vive segundo a palavra de Deus. E quando você decide viver segundo a palavra de Deus e não segundo a lei, dogmas, preceitos e conceitos de homens, você passa a incomodar os homens. Veja lá a palavra de Deus, João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, Jesus falou: o mundo me odeia porque eu os denuncio o seu pecado. Amém, irmão? E esses hereges aí, irmão, qual nós fizemos essa live para combater, que nem esse Romils, que nem esse Geraldo Moraes, eles têm sim disseminado aí sem limite, e eles vão adquirir seguidores. Por quê? Você vai ver bem, olha, o que está escrito no versículo 6 agora aí, 1 João capítulo 4, versículo 5, olha o que vai dizer: eles procedem do mundo, por essa razão lhes falo da parte do mundo, e o mundo os ouve. Amém, irmão? Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Exatamente. Tem dois espíritos, irmão, atuando hoje. Tem um espírito da verdade, segundo a palavra de Deus, e tem um espírito do erro, que também usa a palavra de Deus, mas para distorcer, como eles têm feito. Por exemplo, o Geraldo diz assim, ó: não existe pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Aí vamos ver qual é a base bíblica que ele usa para isso. Volte uma folha da sua Bíblia aí, no capítulo 3, versículo 4 e 5, vai dizer assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se você ler de forma tão rápida como eu estou lendo, você vai entender que o pecado é a transgressão da lei. Mas se você for ler a primeira parte, você vai entender o quê? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado também é transgressão da lei. Ou seja, mas o pecado existe, o pecado não é só a transgressão da lei. No geral, no contexto geral, poderia ser, porque existe a lei de Cristo. Não sei se os irmãos conhecem, capítulo 5 de Gálatas, se os irmãos quiserem ver, capítulo 5 de Gálatas diz lá que tem a lei de Cristo. Qual é o mandamento de Jesus? Aí nesse mesmo capítulo, no versículo 3 vai dizer, no versículo 23 vai dizer: ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então existe os mandamentos de Cristo. Então o pecado, ele é a transgressão do mandamento de Cristo também, mas ele não é só a transgressão da lei. Então essa história de que não existe pecado porque o pecado é só para os israelitas e é a transgressão da lei, isso é uma heresia. E eu queria derrubar aqui nessa manhã essa heresia aqui do Geraldo Moraes, dizer que o pecado existe sim, e quem vive na prática do pecado é o diabo e os seus seguidores, irmão. Então não viva na prática do pecado. Então, irmão, tu tá dizendo que tu é santo? Não, eu estou dizendo que eu estou sujeito a pecar também, mas eu não peco na prática, eu peco acidentalmente. E foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Porque se eu fosse santo, como ele prega por aí, que nós somos salvos pela essa graça, não estou pregando contra a graça verdadeira, mas contra essa graça do Geraldo libertina. Então, quando ele diz que nós todo mundo está salvo, então você pode continuar pecando, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: tem mais inferno também, tem mais demônio. Isso, né? Quem vive na prática do pecado é Satanás e seus seguidores, irmão. Nós só pecamos acidentalmente. Ou seja, nós vamos receber um corpo glorioso
na volta de Jesus Cristo. E ele diz que Jesus já voltou nos anos 70, irmão. Ele diz mais, o Geraldo Moraes diz, para você que segue o Geraldo aí, que está assistindo, ele diz mais, ele diz que o Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo que Jesus ensinou não serve para nós. Quando o próprio Jesus Cristo disse que nós temos que ser seus imitadores. E aí, irmão? Ou seja, cai aqui por terra a heresia dele. E eu quero concluir aqui a respeito do pecado, no versículo 6, que ele vai dizer, ó, todo aquele que permanece nele, no capítulo 4, versículo 6. No capítulo 3, versículo 6 vai dizer, ó, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Tá vendo, irmão? Todo aquele que permanece em Jesus, ele não vive pecando, por mais que ele peque acidentalmente, mas ele não vive na prática do pecado. O que é a prática do pecado e o que é o pecado acidentalmente, irmão? A prática do pecado é quando você premedita. Você já sabe que hoje à noite você vai sair da sua casa para ir matar alguém. Você já sabe que hoje à noite você vai sair da sua casa para trair sua mulher ou trair seu marido. Você sabe que você vai mentir para o seu patrão para que você venha adquirir algum bem financeiro ou para que você venha obter algum tipo de vantagem pessoal, para que não venha denegrir sua imagem, quando na verdade você não deve mentir. Porque quem mente é filho do diabo, como diz a própria Bíblia em João, capítulo 8, versículo 44, 45. Amém, irmão? Tudo que nós estamos falando aqui nessa manhã, nós estamos dando base bíblica para que venha cair por terra mesmo a heresia desse homem. E para concluir essa mais heresia do pecado, a respeito do pecado, que ele diz que o pecado não existe, ele diz que o diabo não existe, o diabo é a carne, e a Bíblia diz lá em Apocalipse. É até engraçado, meio cômico, mas para quem conhece a verdade, porque para quem não conhece, está lá seguindo. Engole e está lá seguindo ele, comendo os vômitos. Pra saber mesmo não, sabe? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus, o próprio Jesus, vai lançar o diabo lá no inferno. Se o diabo é a carne, irmão, como é que ele vai lançar a carne lá no inferno? No lago de fogo. No lago de fogo. E a sepultura é o inferno. Irmão? E ele diz que a sepultura é o inferno, que morreu, acabou. Físico. É físico. A Bíblia diz que ele vai lançar o inferno dentro do lago de fogo. Lá de fogo é? E é eternamente. Lá só haverá choro e ranger de dente. O que é? Onde é? Qual é o cemitério que lá o fogo não se apaga e o verme não morre? Qual é, irmão? O fogo não existe não, ele disse. Pois é, então são essas heresias e muitas outras, mas hoje eu queria combater especificamente essa que ele diz que o pecado não existe. Olha o que diz aí também 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, ó, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos pecados. Vamos supor que ele esteja falando aqui como judeu, porque a gente sabe que a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo. Mas vamos aqui entrar na ideologia lá dos preteristas que diz que João falou somente como judeu. Então vamos lá, como judeu. 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ou seja, se o pecado é apenas as transgressões da lei, por que é que o pecado está agora no mundo inteiro não é justo? O mundo inteiro não recebeu e nem conheceu a lei. Então não tem base, isso é loucura, irmão. Amém? Irmão, você falar que Deus disse que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, o pecado existia. O pecado foi criado no coração de Satanás, quando ele tentou ser mais do que Deus, quando ele tentou querer estar acima do trono de Deus, quando ele menos pensou, o pecado surgiu no coração de Satanás. Viu? Por um homem entrou o pecado no mundo, e a lei veio quase 400 anos depois de Adão, não foi isso? Exatamente. Não foi isso? E depois de Abraão, que diga. Não foi? Exatamente. Depois de Abraão, 400 anos depois de Abraão, já existia há muito tempo já antes. Quer dizer, antes, 800 anos antes da lei, o pecado existia. Deus falou para Caim, o pecado já está às portas. Cabe tu dominá-lo, tá vendo? Como é que um zeragem desse vem com uma loucura dessa? E outra, eles falam que só vale a carta de Paulo, o pecado existe mais. Então, quem está equivocado? O Geraldinho aí ou Paulo? Porque Paulo fala aqui em 1 Timóteo 5,10 aí, ó. Lê aí, irmão. 5,10 aí. 5,20. Lê aí. Quanto aos que vivem no pecado, repreendei-os na presença de todos, para que também Geraldo, os demais o temam. Glória a Deus, é verdade. Geraldo esqueceu aqui esse versículo. Irmão, é a Bíblia todinha, irmão, ela testifica. Olha, é impossível que a Bíblia venha se contrariar, irmão. Mas é lógico, aqueles que buscarem tropeço na palavra de Deus, eles vão encontrar, irmão. Não tenha dúvida, eles vão encontrar tropeço. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, ai daquele que encontrar em mim motivo de tropeço. Ou seja, se Jesus falou, ai daquele que encontrar em mim motivo de tropeço, é porque claramente alguém iria encontrar tropeço na palavra de Deus como eles buscam. Por exemplo, o principal versículo que eles usam lá é dizer assim,
Está escrito lá, irmão, que não passará essa geração sem que antes o Filho do Homem volte. E a gente sabe claramente que ninguém é menino nem criança, que a geração a qual Jesus falou não passará essa geração é a geração daqueles acontecimentos que ele disse que iria acontecer nos últimos dias, a qual eu creio que é a que nós estamos vendo hoje, que nós estamos vendo os acontecimentos acontecer, aquilo que Jesus falou que iria acontecer em Mateus 24. E eles usam isso para deslumbrar os meninos, as crianças. Olha, se eu pegar uma criança de 2 anos, pegar na mão dela aqui, ela vai para onde eu levar ela. E assim, infelizmente, é todo aquele que não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele, se você não tiver firmado nessa palavra, como Jesus falou, se você não permanecer nele, qualquer um vai pegar na sua mãozinha aí, meu irmão, e vai lhe levar para onde quiser. Vai ler aqui um versículo bíblico, igual o diabo leu para Jesus. Não, o diabo leu um versículo para Jesus. O diabo falou lá, está escrito, aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, e Jesus poderia ter pulado, né? Porque está escrito... De Jesus, exatamente. Assim mesmo. Exatamente. Ou seja, ele, quando ele diz também que o diabo não existe, né? Quem foi que tentou Jesus? Mas isso aí é fora de cogitamento. Não dá nem para cogitar tal argumento. Mas eu quero levar adiante. Então, irmão, muitas pessoas estão se deslumbando porque alguém lê um versículo isolado, e usa esse versículo isolado para enganar você. Por você não estar firmado na palavra, você acaba indo. Mas a Bíblia nos adverte: não sejais como menino, levado a todo vento de doutrina. Quando Jesus foi interrogado por Satanás, ou quando ele foi exclamado por Satanás, que Satanás disse: transforma essa pedra em pão, né, já que tu é o filho de Deus. E também quando ele disse: te joga daí, porque está escrito Salmo 91 mesmo, que Deus dará ordem aos anjos. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus pegou a espada, que é a própria palavra, e defendeu com a própria espada. A espada você defende e ataca. Não é para você deixar embanhado, não, porque muitos daqueles que dizem ser crente tem pegado a espada do Senhor e tem deixado de banhar. E os falsos profetas estão aí levando multidões. Ah, irmão, mas está escrito, irmão, que nos últimos dias a maioria vai se perder mesmo. A maioria vai se corromper porque vem aí a apostasia. Vem não, já tá, viu? Apostasia. E então está escrito, irmão. O que é que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que combater, irmão. Nós temos que combater, mesmo que para isso nós venha a ser perseguido, mesmo que para isso nós venha a morrer, mas nós temos que combater. E a única forma de nós combatermos essas heresias é quando nós citamos a palavra de Deus. E se nós não citarmos a palavra de Deus, nós não vamos estar usando a nossa armadura espiritual, que é a palavra. E é com essa palavra que hoje nós estamos combatendo essas falsas doutrinas de Geraldo Moraes, essas falsas doutrinas de Romilson Barrão, né? Que diz que o nome é Yahshua, negando a onisciência de Deus, negando a presciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E uma grande massa, a gente vê uma grande massa caindo nesse erro, quando isso é uma grande heresia. E para aí eu quero lhe dizer aqui uma coisa: sabe qual é a primeira característica, irmão, que você vai saber de um falso profeta? É que em um momento, ou mais cedo ou mais tarde, mesmo ele usando a Bíblia, ele vai ter que negar a Bíblia. Pode prestar atenção, uma hora ou outra, como o Geraldo Moraes disse, que a Bíblia não vale mais do Velho Testamento, não vale mais os Evangelhos de Jesus, só vale de Atos, só vale de Romanos, nem Atos vale, porque Atos prega arrependimento, né? Como que Paulo não pregasse. Mas vamos lá, ele diz que só vale de Romanos até Hebreus. Ou seja, ele nega a Bíblia. Romilson diz que Evangelho de João foi adulterado. E tá lá um bocado de crente aplaudindo ele, dizendo, o cara negando a Bíblia, dizendo que, como que por acaso eu vou lhe falar aqui uma coisa, irmão. Uma vez que eu digo que a Bíblia foi adulterada, por mais que ela tenha sido... Primeiro, eu não tenho prova que eu não estava lá. E segundo, eu prefiro os céus e a terra, mas essa palavra não passará. Então, se alguém adulterou e chegou a mim desta forma, é porque era dessa forma que Deus queria que eu conhecesse. E é por esta forma que eu vou andar, segundo aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Porque eu prefiro acreditar que o homem falhou do que acreditar que Deus falhou, irmão. Sinceramente, eu prefiro confiar em Deus. E você tem essa escolha. E está a seu critério. Então, tome cuidado para que não venha cair e nos engane, irmão. E eu quero concluir essa live aqui, irmão, onde ele vai concluir dizendo no capítulo 6, abra sua Bíblia aí, capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Vamos entender por que é que esses homens têm aparecido tantos falsos profetas. Vamos entender qual é a base da apostasia do tempo qual nós estamos vivendo. 12, capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler do capítulo 12, amém? Eu vou ler o 11 para dar uma ênfase bem maior nesse versículo. Diz assim, ó, Gálatas, capítulo 6, 11, diz assim, ó, vede, com que letras grandes eu vos escrevi com meu próprio punho. Paulo está falando, mas sabe que inspirado pelo Espírito Santo. Aí o 12 ele vai dizer, todos os que querem ostentar na carne
esses vos constrange a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, irmão. Eis aí a questão, irmão. Por que essas pessoas estão lhe constrangindo a você negar a Bíblia? Por que eles estão lhes constrangindo a você dizer que você pode, que você é alguma coisa, a você dizer que você precisa fazer isso, fazer aquilo, quando a palavra de Deus diz que nós somos salvos somente pela graça de Deus, justificado pela fé em Jesus Cristo? Por quê? Por que eles não pregam a vida eterna? Por que eles não pregam inferno? Por que a gente não olha para eles e vê as boas obras de Deus? Por que nós não vemos a luz? Por que a gente não vê eles combatendo o evangelho, o bom combate, como Paulo combateu? Ah, irmão, mas Paulo era Paulo, irmão. E o papel é do pastor, o papel é do missionário, esse papel é do fulano, é do evangelista. Não, irmão. O papel é de cada um de nós, irmão. A partir do momento que você toma posição como servo de Cristo, como escravo de Deus, você tem que morrer para o mundo. Você não entendeu essa parte? Você tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. E quando você morre para o mundo e passa a viver para Cristo, você vai ser perseguido. Sabe por quê? Porque você vai andar de contramão aquilo que o mundo ensina. E aqueles que não querem abandonar as obras da carne, o que é que eles fazem? Eles simplesmente não pregam mais a cruz de Cristo. Eles vão pregar o quê? A vitória, eles vão pregar a prosperidade, eles vão pregar essa graça libertina que eles estão pregando, vão procurar defeito na Bíblia, que nem Romilson que vai dizer que o nome agora é Yaucha, e eles vão começar a achar, porque eles vão encontrar tropeço. Agora, ai deles. Amém, irmão? Então que fique bem claro aqui nessa live que o único motivo pelo qual nós estamos combatendo é porque a palavra de Deus manda nós combater. Amém, irmão? O único motivo pela qual nós trouxemos aqui é combater essas heresias do Geraldo, combater essas heresias do Zialcha, combater essa teologia da prosperidade, combater essas falsas doutrinas aí da apostasia, é porque a Bíblia manda que nós venha fazer isso, que nós venha combater e não se acovardar. E eu sei que por causa disso eu vou ser perseguido, caluniado eu já estou sendo. Amém? Eu sei que vou ser perseguido e é isso, mas é pelo amor de Cristo, porque essa vida vai passar de um jeito ou de outro. Eu prefiro morrer para o mundo e viver para Cristo do que viver no mundo e morrer um dia eternamente por ter rejeitado a Jesus Cristo. E não pense que rejeitar Jesus é quando você não dá a paz do Senhor. Rejeitar Jesus, irmão, é quando você nega a palavra de Deus. Amém, irmão? Então que fique aí bem claro para todos os irmãos aí que até agora ficaram assistindo, que o nosso objetivo aqui é somente proclamar o evangelho, trazer a verdade, na esperança não de que aquele falso profeta venha se converter. Porque a gente sabe que é difícil, porque uma vez que eles fugiram dos rudimentos da carne, dificilmente eles voltam para a verdade, a não ser que Deus queira. Amém? Porque eles foram convertidos pelo nome de Jesus e por esse evangelho verdadeiro. E hoje encontraram tropeço. Para darem continuidade às suas obras carnais. Então, irmão, desde agora eu desejo, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos vocês. A paz que eu deixo para vocês, irmão, de Jesus Cristo, é aquela que ele diz, irmão, com licença, irmão. A paz que eu deixei a paz que eu deixo a vocês de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria, irmão, ela é da seguinte forma. Ela é aquela paz e alegria completa, a qual está escrito, irmão, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, se eu bem estou lembrado aqui. Deixa eu confirmar, irmão, para não ficar só nas minhas palavras, amém? Para que ninguém venha encontrar nenhum tipo de motivo de tropeço. Capítulo 15 de João, irmão. Evangelho de João, capítulo 15. Ele diz assim, ó. No versículo 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, que a minha alegria, né, esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. E é essa paz e essa alegria completa que eu desejo a vocês, irmão. Sabe como é que ela é, irmão? Ela é da seguinte forma, por mais que, irmão, alguém agora venha me perseguir, venha me caluniar, venha atrás de me matar, essa paz vai permanecer dentro de mim. Porque eles vão matar o meu corpo, mas não vão matar minha alma. Sabe por quê? Porque a minha alma tem o dono de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou bom, não. Por os méritos de Cristo é que eu vou ser salvo. E por os méritos de Cristo é que eu estou acreditando que eu estou vivo e por eu crer nisso, ele habitou em mim com seu Santo Espírito. E por esse Santo Espírito está em mim, é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora. E assim se cumpre o que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz, é necessário que a luz que há em você venha brilhar, a tal forma que seja manifesta através da tua vida as boas obras, para que com isso tu seja glorificado, tu seja aplaudido, tu venha ser rico, não, para que com isso Deus venha ser glorificado. E essa é a paz que eu tenho, que ele